Evangelho sem palavras. Tem como pregar o Evangelho sem palavras? Tem, e é a melhor forma de pregar. A melhor forma de pregar o Evangelho é pregar com exemplo, e pregar com testemunho vivo da própria pessoa. Essa é uma das formas que alcança mais pessoas. E as pessoas não têm como contradizer. Quando a gente prega somente com palavras, as pessoas podem contradizer, né? Falar, conheço a vida dessa pessoa, ela não dá bom testemunho, ela faz isso e aquilo, ruim de paga, não sei o quê. E aí, o que acontece? As palavras não surtem efeito nenhum. A gente vê pessoas que pregam e não conseguem sucesso nas suas pregações. Para aqueles que não aceitam estudar a Bíblia, que têm preconceito de religião, de pessoas, a melhor forma de anunciar o Evangelho é por meio do nosso testemunho. Mesmo a gente pregando o Evangelho, a gente tem que dar um bom testemunho para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Quando as pessoas veem as boas obras, elas glorificam. Quando a Síria invadiu Israel, o rei da Síria levou cativo muitas pessoas. Entre essas pessoas foi uma menina judia, e ela foi trabalhar na casa de Naamã. E quando Naamã adoeceu com lepra, que era a pior doença que existia, a menina disse para a senhoria dela: ah, se meu senhor fosse lá em Israel, lá em Samaria, que lá tem um profeta de Deus que curaria ele. Mas como a menina era uma menina muito exemplar, uma judia, uma judeu, né, muito exemplar, a palavra dela teve peso. E logo a patroa dela contou para Naamã, e Naamã foi conversar com o rei, e o rei encaminhou Naamã para ser curado. E chegou cá, Eliseu curou pela graça de Deus, né? Pelo poder de Deus. Deus, por meio de Eliseu, curou a lepra de Naamã. Lá está em 2 Reis, capítulo 5, verso 2. Os três heróis na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pregou para o mundo naquela época, quando eles foram levados a adorar a imagem que o rei tinha feito, a imagem de escultura de muitos metros de altura. E os três não curvaram os joelhos diante da imagem. E ali foi perguntado a ele se era de propósito que estava fazendo aquilo, e que se ele ia tocar de novo as trombetas, anunciando que era para curvar, e se ele não curvasse, ele ia ser jogado na fornalha de fogo ardente. E eles disse para o rei: ó rei, fique sabendo, se Deus quiser livrar nós da tua mão, ele vai nos livrar. E se ele não quiser livrar, o senhor fica sabendo, rei, que nós não vamos curvar diante dessa estátua de ouro. E o rei jogou eles lá na fornalha, e Deus realmente quis proteger, Deus protegeu eles. E o nome de Deus foi honrado sem precisar de pregar evangelho. O testemunho daqueles três homens foi o suficiente. Também nós vemos a história do bom samaritano, que caminhava por uma estrada onde encontrou ali uma pessoa quase morta, que os
bandido tinha pegado ela, tomado tudo que tinha e batido nela, ela estava como quase morta, pois o samaritano colocou ele em cima do animal, levou até onde tinha uma hospedagem, pagou as despesas dele, ainda disse para o hospedeiro, ó, pode cuidar dele, o que gastar mais na volta eu pago. E ele foi um homem que também deu um excelente testemunho. Esses aí, quando as pessoas dão esses bons testemunhos, fica fácil para evangelizar. O Senhor Jesus também, ele passou mais tempo dando testemunho do poder de Deus, do amor de Deus, do que pregando em palavras. Porque as palavras é boa, ajuda, mas o testemunho convence muito mais, porque não tem como refutar. Então ele fez isso, né? Não vos esqueçais que também, igual Ló, hospedaram anjos sem saber. Os anjos chegaram em Sodoma, Ló chamou eles para dentro, protegeu eles contra lá os inimigos, e Ló nem sabia quem eram aqueles homens. Então tem muitas pessoas que não dão um bom exemplo, né? Prega o evangelho, mas não vive nada daquilo. Aí o que acontece? Quando prega, eles ficam ridicularizando o evangelho. Eles ficam dizendo, ai, fica pregando aí, ó, não vive, dá um mau testemunho. São pessoas, eles falam, aí, pessoas que não estão com nada, está pior do que os ímpios, ainda tem coragem de ficar pregando o evangelho. Então desonra o nome de Deus. É necessário que as pessoas pratiquem as boas obras para que as pessoas possam ver e glorificar o nome de Deus. As pessoas dizem, ó, essas pessoas, antes de converter, eram uma coisa, agora eles são outras, eles melhoraram, né? Então, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo na chuva serôdia, eles saíram curando, pregando o Evangelho, anunciando e vivendo o Evangelho à altura do que pregava. E milhares de pessoas se converteram. Foi um sucesso o Evangelho. Hoje também, hoje a gente tem que orar e pedir ao Deus porção do Espírito Santo para que nós possamos praticar as boas obras, para que as pessoas possam ver o poder de Deus operando através de nós, para que eles possam glorificar o nosso Deus que está nos céus. Então é muito bom que as pessoas preguem, né? Mas que preguem mais com testemunho, porque o Senhor Jesus pregava mais com testemunho do que com palavras. E Martim Lutero falou, nós devemos pregar sempre, e se possível até mesmo com palavras. Por que Martim Lutero destacou isto? Porque é muito necessário que a gente dá testemunho. Se o Espírito de Deus habita no coração de uma pessoa, automaticamente ela vai produzir frutos, ela vai viver o Evangelho, ela vai dar um bom testemunho e as pessoas vão glorificar a Deus. Então por isso nós precisamos pedir a Deus a chuva serôdia, para que nós possamos ter poder do alto, para testemunhar com as boas obras.